Olá, turma! Bom dia, tudo bem? Hoje vamos ter nossa revisão, mas antes eu quero dar alguns avisos a vocês. Bom, deixei uma atividade na plataforma com 5 questões para vocês responderem. A grande maioria já respondeu e também já teve o feedback, né? E também vou dar algumas instruções para vocês nos dias das avaliações. Vocês sabem que as avaliações vão ser pela plataforma, então, por favor, turma, prestem bem atenção nesses avisos. Bom, vocês terão um período de 0 hora da data da avaliação até 23h59 do mesmo dia para fazer a avaliação. Então façam com calma, tenham paciência, leiam bastante as questões para depois responder. Outro ponto. A minha avaliação tem 10 questões. Então, vocês têm que fazer a questão e salvar. Fazer e salvar até chegar na última questão. E depois que chegar na última questão, enviar. Façam uma por uma e depois enviem. Se vocês, por um acaso, fizer uma questão e enviar, as demais vocês não vão conseguir responder. Então, faz uma questão e envia, tá bom? Qualquer dúvida, gente, antes que comece o período avaliativo, procurem a gente. Hoje é sexta-feira, ainda dá tempo de procurar os professores, procurar a Propal, a Procláudia, peçam ajuda. É importante, tá todo mundo conectado, tá todo mundo sabendo mexer na plataforma para as avaliações, tá bom? Então, prestem bastante atenção e vamos dar início à nossa revisão. Vamos começar com o primeiro conteúdo da África para o Brasil. Como tudo começou, como deu início ao período de escravidão? Deu início em 1550, quando os primeiros africanos chegaram ao Brasil. Eles eram trazidos pelos portugueses nos navios negreiros, e nesses navios já começavam o sofrimento deles. Passavam dias e dias e dias navegando, com má alimentação, muitos doentes, outros apanhavam, até chegar às principais cidades aqui no nosso país. Eles chegavam em Salvador, Recife, esses eram os principais locais que eles chegavam. Chegando ao Brasil, eles eram vendidos, eles eram separados, né? E vendidos, devido ao seu porte, ao seu tamanho, à sua estrutura, eles passavam a ser vendidos. Eles não tinham mais o direito à própria vida. Então, daí começou mais ainda o sofrimento. Eles eram escravizados. Depois, nós falamos das leis de pouco efeito. Qual foram essas leis? Durante todo o período de escravidão, que foram 3 séculos, nós tivemos aproximadamente 4,8 milhões, 4,6, 4,8 milhões de africanos escravizados, né? De escravos. Então, durante todos esses 3 séculos, eles lutaram. Eles em nenhum momento eles desistiram de lutar por sua liberdade. Então, eles lutaram, eles persistiram e durante essa luta teve algumas leis que foram surgindo, né? Foram ocorrendo algumas revoluções, foram ocorrendo algumas práticas políticas para poder melhorar a vida dos escravos. E por que essas leis são chamadas de leis de pouco efeito? Vamos lá, a lei 1850, que foi a lei Eusébio de Queiroz. Essa lei foi a lei que proibia o tráfico negreiro. Ótimo, então era proibido trazer africanos para serem escravizados. Então, a partir daí, não entrava mais nenhum africano no Brasil para ser escravizados. Ótimo, e aí fica a questão, por que foi pouco efeito, professora? Porque essa lei não visava um lado dos escravos, visava um lado dos portugueses, dos brancos, porque o Brasil já estava sendo tomado por africanos, por negros. Então, eles ficaram com medo de a maior parte ser negra. Depois veio a lei do sexagenário, a lei do ventre livre. A lei do ventre livre dava direito
A partir daquela lei das mulheres que estavam grávidas, quando o seu filho nascesse, ele seria livre. Mas livre quando? A partir de certa idade. A partir de uma certa idade, eles estariam livres. Mas até lá, eles pertenciam aos donos das fazendas. Ou seja, dá no mesmo, eram escravos. A lei do sexagenário é a lei que dava direito às pessoas idosas, a partir de 65 anos, serem libertas. Mas vocês acham que os negros apanhando, tendo uma má alimentação, eles chegavam até os 60 anos? Não. Então, por isso, são leis de pouco efeito. Por último, vamos falar da Lei Áurea, a lei de 13 de maio de 1888, que foi a lei que, enfim, deu a liberdade definitiva aos escravos. Supostamente definitiva. Por que supostamente, Pro? Porque essa lei, ela dava a liberdade aos escravos, mas em nenhum momento essa lei foi pautada a pensar nas consequências. E aí nós vamos para o próximo assunto, que é a resistência, né? Que eles tiveram a resistência durante todo esse período, eles lutaram, eles persistiram, e também como eles viveram depois da libertação. Quando a Lei Áurea foi assinada, eles comemoraram, foram dias e dias de festa, 7 dias. As ruas foram tomadas por comemorações, porém depois veio toda aquela consequência. Por quê? Os escravos não tinham estudo, os escravos eles eram xingados, eles eram rejeitados e por isso eles não conseguiam emprego, não tinham moradia e passaram a ser escravos, porém escravos livres, eles não tinham escolha. Então, por isso, nós estamos falando do período que foi após a libertação dos escravos, tá bom? Que foi um período difícil, um período de luta, que eles continuaram resistindo, certo, gente? Então, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham compreendido e respondam lá o nosso. Quem não respondeu ainda, respondam a nossa revisão na plataforma. Beijo, que Deus abençoe a vocês e caprichem. Sucesso na avaliação.